Amistad Imóveis e Johnny Pasolini, o seu corretor de imóveis. O teatro, ele fez uma diferença enorme na minha vida, na situação que eu vivia no momento em que eu conheci o teatro, né? Minhas questões pessoais. Então, foi ali, me ajudou a sobreviver aquele período. Aquele período difícil. Porque quando eu vim para cá, eu tive eu tenho uma trajetória para trás disso, né, antes. Muito difícil, muitos traumas, etc e tal. Então, quando eu cheguei aqui, eu falei, estou mudando de cidade, as coisas vão acontecer. Só que eu mudei de cidade, não aconteceu. Eu não arrumei emprego. O famoso agora vai. Agora vai, não foi, né? Tô precisando de uma professora de teatro. Ah lá, ó. Já vou conversar. Chamou no ao vivo. Isso é no ao vivo. Ó, Caio, você tá vendo isso, né, Caio? Caio. Antes com ela. Agora eu vou lá apelar no diretor, né? Que ser meu diretor não tem pra onde ir. Aí, então assim, eu cheguei, não arrumei serviço, nada, e longe de todo mundo, porque eu não tenho familiar aqui. Eu não tinha vínculo de amizade, meus amigos, tudo ficou para trás. E por isso que é bom, né? Porque o Caio, ele tem uma network bem excelente. Conhece? Cara, nossa... Conhece duas pessoas, Deus e o mundo. Depois do Caio, a minha vida floresceu, né? Indicação ele tem, ele me indica, a coisa aconteceu. E aí eu já passava por um processo de transtorno e depressão. Então, quando eu vim para cá, que eu fiquei sozinha, sem trabalhar, isso agravou. Então, o teatro, na época eu não fazia terapia e tratamento ainda. Então, o teatro me ajudou, porque eu vinha para cá, ia viajar na história. Agora você tem que ser um personagem, o personagem é... E eu vinha e brincava e ria, e aí isso foi me ajudando a superar, né? Muitas vezes... Eu falava, Caio, hoje não vai dar não para ir no ensaio, mas às vezes eu estava lá tendo uma crise de ansiedade, não estava conseguindo sair de dentro de casa. Mas sempre ali. Então, assim, foi muito importante para mim. E foi onde que veio a oportunidade, que sem trabalhar, eu comecei a trabalhar nas festas infantil, entende? Então, assim, foi acontecendo mesmo. E ainda continua acontecendo. Por exemplo, né? Eu recebi um convite recentemente para conversar com as meninas aí na escola, né? Me conta. Conta essa história. Então, né? Aí recebi uma mensagem aí de um cara chamado Rony, convidando que... Ele falou assim, queria que você fizesse assim, tipo uma palestrinha e tal. Caio que indicou. Aí eu falei, beleza, vou lá. Aí eu, Caio, ou você não tem dó de quem você indica, ou você olha e fala assim, não, cara, essa daí... Vão. É isso aí. Aí eu não quis, eu falei, aceitei o desafio, foi importante para mim, porque... Eu falo que um dia eu ainda vou palestrar na minha vida, né? Com toda a vergonha que eu tenho, mas eu falei que um dia eu vou ser palestrante ainda. Então, assim, para mim foi interessante ir lá. Nossa, eu voltei feliz da vida, realizada. Então, ele continua fazendo acontecer, sabe? E aí, projeto aqui, né? Porque eu já gravei comercial. Então, assim, não é só ir lá e apresentar o teatro. Tem vários... É isso, cara, que é uma dúvida muito comum. Inclusive, era uma dúvida minha em relação às oficinas de teatro. Porque a gente acha que o teatro, você só vai aprender a atuar, né? Então, você aprende a falar em público. Sim. São coisas muito... sinceramente, aí é uma visão minha. Posso, né? Como sempre, tá arrumando polêmica. Mas, sinceramente, meu irmão, eu prefiro muito mais aprender a falar em público do que a fórmula de Bhaskara. Porque eu nunca, na minha vida, usei nada da fórmula de Bhaskara. Como é que é? Verdade. Delta é igual a... gente, me ajuda aí, pô. Não. Me ajuda. Agora, a falar em público, eu aprendi a ter uma boa dicção. É verdade. Entendeu? Nossa, a Amanda cresceu na companhia, ela desenvolveu. Então, tipo assim, a Fernanda sempre fala muito que a dicção dela melhorou. Como a Márcia falou, a arte, o teatro, a dança que seja, ele muda o ser humano. Não só desenvolve para falar, mas ele te muda internamente. Por quê? A gente cresce muito com negativo, né? Você não pode, você não consegue, você não vai dar conta, isso não é para você. E aí, quando você entra num lugar que te dá a possibilidade de mostrar que você tem algo que você pode oferecer, e você faz aquilo muito bem... Então, tipo assim, quando eu recebo, tem o João, ele sempre me elogia pro Caio. E aí eu fico me achando, né? Me sentindo.
Ele fala assim que eu sou muito boa no que eu faço com a pintura. Mas você acha que eu me enxergo assim muito boa com o que eu faço? Eu não me enxergo muito boa com o que eu faço, porque você cresce sempre no negativo. Então, quando começa a ter... Então, por isso que muda, por isso que não vai pegar uma arma, por isso que, né? A Amanda, por exemplo, do grupo, né, de teatro, ela foi aluna nossa do balé, pequenininha, aquela criança mais tímida, né? Quando eu vi a Amanda, eu não reconheci de cara, ela foi ensaiar na escola, ela fez o espantalho no espetáculo O Mágico de Oz. E de cara eu não conheci. Ela cresceu também. Né? E ela veste o personagem. É fascinante assim, a forma que ela é desenrolada. Ela é desenrolada demais para a idade dela. Meu marido assim, falou, aonde que você achou esse grupo e esse espantalho? Quem é esse espantalho? Ela arrasou, foi perfeito. O Homem de Lata também, né? Parece que ele foi embora. Mas assim, eu acho que são coisas que agregam. Não tô falando, vão parar de estudar tal coisa e vão começar a estudar tal coisa. Não é isso. Tem que agregar. São coisas que podem caminhar. Fazer parte do currículo. Com certeza, com certeza. Lá nos Estados Unidos. Muitas vezes me revoltou o fato de minha filha ter que estudar coisas que ela nunca vai precisar na vida, aí ter que parar de fazer as aulas que eu achava importante porque não estava dando conta na escola de tanta cobrança. Sim. Então, lá nos Estados Unidos eu estudei. Eu tinha uma aula chamada Speech Class. Eu fiquei 5 meses lá, eu fiz um intercâmbio e tal. E acabei o ensino médio lá, né? E eu estudei justamente como falar em público, como portar, como se expressar. E tinham essas aulas no ensino médio. Então tava na grade curricular isso. Eu tinha que fazer apresentações. E não é minha língua nativa, né? Então eu fui posto em muitas situações desafiadoras e aprendi muito. Mas lá, assim, cara, isso não é uma coisa que a gente tá falando que é de outro mundo, assim. Isso é óbvio. Isso é muito óbvio. Sabe por quê? Se você não insere essas coisas quando a criança tá na fase do desenvolvimento, quanto adulto, ela vai ter que... Vai ser um desafio muito maior, pra conseguir... Muitas vezes depende de um teatro, depende de um Caio te colocar numa situação desconfortável pra se desenvolver, né? Adquirir o gosto, né? Por exemplo, uma música clássica, e você fala assim, a criança não gosta, ela vai gostar de funk. Nossa, esses coloca uma música clássica para criança para você ver. Esses dias o Rony estava falando sobre isso. Será que as crianças da favela não gostam de música clássica porque não gostam de música clássica, só tem contato com funk? Ou não foi apresentado? Rap, ou ninguém apresentou para elas e deixou um tempo para elas assimilarem aquilo ali e tal, porque assim, mas vai muito de encontro também de não tá chegando essa arte lá, entendeu? Eu acho, sabe? Não tá. Eu penso também que a sociedade, ela desacredita muito, assim, né? Porque você falou da música clássica, eu tinha um aluno do 6º ano, cara, a criança que tá começando, né? Saiu ali. É igual a 6ª série. Sim. Que as preferências musicais dele era música clássica. Aí, porque eu levava notebook para a sala, então tinha dias que eu falava assim, hoje é dia da playlist da sala. Então, cada um tinha direito de pedir uma música. Quando os meus pediam os funk, né, que tem sempre os funkeiros, não tem jeito. Tá aí, tá espalhado pelo mundo, você sempre vai encontrar um. E ele já não gostava. Nossa, ele ficava extremamente irritado. E aí ele gostava de colocar a clássica dele e os alunos ficavam extremamente irritados. Mas assim, mas eles respeitavam que cada um tinha o direito de pedir a sua música. E aí foi que eu fui conhecendo os meus alunos também, assim, na questão, e eu fui percebendo que são crianças que têm muito talento, que têm gostos, preferências, que já sabem o que gosta e o que desgosta, mas a gente acha que é um padrão. Não, é só assim, é desse jeito, igual você falou, favela só pode ouvir funk e rap. Não é a classe alta aí vai ouvir, né, porque associa-se com gente, né, melhor. Então eu acho isso um tremendo erro. Inclusive, tem muitos projetos sociais no Rio de inclusão, né, da garotada na música clássica, no balé. Tem um moleque... E descobrindo muito talento, muito talento. Então, o que tá acontecendo? Será que aí vai da gente mesmo, né? Vamos fazer chegar lá, vamos dar um jeito, entendeu?
essa arte aqui, se chegou numa comunidade igual a minha e deu certo lá, então é nosso dever fazer com que ela chegue aqui também, entendeu? Sim, dá opções, né? Dá opções. A pessoa não pode gostar de algo que ela não conhece, né? Então, às vezes, vai conhecer, vai gostar, vai conhecer, não vai gostar, pode acontecer, né? E não pensar então... também que tudo que você oferece, a pessoa tem... Por exemplo, eu gosto de teatro. Quando eu fiz a oficina, eu percebi isso. Tinha gente que gostava do teatro, mas não queria se apresentar, mas gostava de ir nas aulas. Porque se sentia bem, porque ajudava a desenvolver, né? Então, assim, né, também não vai gerar um final igual para todo mundo. Sim. Aquilo vai ser para cada um. É o processo que importa também, né? Sim. Amistad Imóveis e Johnny Pasolini, o seu corretor de imóveis.